Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos o Maia do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 01 de junho de 2025. E hoje, pessoal, a gente vai mergulhar num tema que, olha, aparece muito por aqui, gera muita curiosidade. Vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. A gente compilou um monte de material, sabe? Artigos científicos, pesquisas recentes, tem também uns trechos de conversas com especialistas e até relatos bem pessoais. A ideia aqui é organizar tudo isso, tentar entender melhor o que é o TEA, como ele se manifesta, quais seriam as causas e também como a nossa compreensão e o tratamento evoluíram com o tempo. Exato. E acho que o ponto de partida, que é fundamental mesmo e aparece em todas as fontes confiáveis, é TEA não é uma doença, gente. É uma condição do neurodesenvolvimento. Basicamente, é um jeito diferente do cérebro funcionar, uma variação neurológica. Isso impacta principalmente a comunicação social, a interação com os outros, e pode trazer também alguns comportamentos que a gente chama de restritos ou repetitivos. E a palavra espectro é chave aqui, porque, nossa, a variação é gigantesca de uma pessoa para outra. Não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, sabe? Certo. Essa ideia do espectro é algo que a gente precisa desmistificar um pouco, né? Porque as fontes mencionam desde traços bem sutis até quadros que o pessoal talvez conheça mais, como a antiga síndrome de Asperger, por exemplo. Muita gente já ouviu falar nisso. Como que essa classificação funciona hoje em dia? Pois é. Historicamente, a gente tinha essas subdivisões. O Asperger, que você mencionou, geralmente eram pessoas sem um atraso significativo na fala, com inteligência típica ou até acima da média, mas com desafios claros na parte social, na interação. E tinha também o que se chamava de autismo clássico, que geralmente envolvia maiores dificuldades na comunicação, às vezes associado a alguma deficiência intelectual. Mas hoje, os manuais que os profissionais usam, como o DSM-5, que é o americano, e a CID-11, da Organização Mundial da Saúde, eles unificam tudo sobre o termo TEA. A classificação atual foca mais nos níveis de suporte que a pessoa precisa. Então tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Isso indica basicamente quanto apoio aquela pessoa pode precisar no dia a dia para conseguir lidar com os desafios. Ah, entendi. Então não é mais Asperger ou autismo clássico. É TEA nível 1, 2 ou 3. E os relatos que a gente analisou reforçam a diversidade dentro do espectro. É imensa. Você vai ter desde pessoas com talentos extraordinários em áreas específicas, o que às vezes chamam de alta performance ou até savantismo, embora savantismo seja mais raro, até pessoas que precisam de um suporte muito intensivo para tarefas básicas da vida diária. Faz sentido. E como que os pais ou cuidadores podem perceber os primeiros sinais? Isso é algo que as fontes destacam muito, a importância de sacar isso cedo. Falam muito em diagnóstico precoce, geralmente antes dos 3 anos de idade, né? Sim, a detecção precoce faz toda a diferença para o desenvolvimento da criança. Os sinais podem começar bem sutis, sabe? Em bebês, por exemplo, pode ser um contato visual menos frequente ou vocalizações diferentes do esperado para a idade. A gente espera certos balbúcios ali pelos 6, 9 meses, ou as primeiras palavras com significado, funcionais, por volta de 1 ano. Uns 10 palavrinhas com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Atrasos nesses marcos podem ser um sinal de alerta. Interessante. E em crianças um pouquinho mais velhas? Aí podem aparecer outras coisas. Dificuldade em entender ou usar gestos, tipo apontar para pedir algo, ou dificuldade em interpretar expressões faciais das outras pessoas. Uma preferência clara por brincar sozinha ou brincar de um jeito muito repetitivo com os objetos. Sabe, empilhar, enfileirar, girar coisas. Muita resistência a mudanças na rotina, um apego forte a rituais específicos. E na fala pode aparecer a ecolalia, que é repetir frases ou palavras que ouviu, às vezes fora de contexto. Ecolalia, é aquela repetição, né? Isso. Pode ser imediata, logo depois de ouvir, ou tardia, repetindo algo que ouviu horas ou dias antes. E claro, a dificuldade na interação social recíproca é bem central em tudo isso. Entendi. É bastante coisa para observar. E o diagnóstico, como ele é feito na prática? Um dos artigos que a gente deu falava que muita gente ainda acha que é um exame de imagem ou algo assim. Essa confusão existe mesmo. Mas não é um exame de sangue, nem ressonância magnética, nada disso. O diagnóstico do TEA é clínico. Clínico. O que isso quer dizer exatamente?
Quer dizer que ele é baseado na observação do comportamento da criança ou do adulto por profissionais que são qualificados para isso, como médicos, psicólogos, fonoaudiólogos. Envolve também entrevistas bem detalhadas com a família, para entender todo o histórico de desenvolvimento da pessoa desde bebê. E aí os profissionais aplicam critérios diagnósticos que são bem estabelecidos, como os que estão no DSM-5. Eles vão avaliar a presença e a intensidade daqueles comportamentos que a gente falou, na comunicação social e nos padrões restritos e repetitivos. Então não tem um marcador biológico. Nada que apareça num exame. Ainda não. Não existe, hoje, um exame de laboratório ou de imagem que sozinho possa dizer essa pessoa tem TEA. É um conjunto de características comportamentais e do desenvolvimento. E pensar que a história disso é relativamente recente, né? O primeiro caso descrito, aquele do Donald Triplett, foi em 1943 por Leo Kanner. De lá para cá, os critérios mudaram bastante, buscando ser mais abrangentes. Exatamente. A compreensão evoluiu muito. Falando em evolução e compreensão, as causas. Esse é o outro ponto que gera, muita dúvida e muito mito, né? Várias fontes que a gente analisou e até perguntas que o pessoal manda tocam nisso. A gente sabe que tem uma base genética forte, isso parece claro nas pesquisas. Mas e os fatores ambientais? E claro, a gente tem que falar dos mitos. Vacinas causam autismo? O que a mãe comeu na gravidez? Olha, vamos ser muito diretos aqui. Com base em tudo que a ciência séria publicou e que a gente revisou, não. Não existe nenhuma, absolutamente nenhuma relação causal comprovada entre vacinas e autismo. É importante repetir isso, né? Importantíssimo. Esse mito surgiu lá atrás por causa de uma fraude científica. Um estudo pequeno, mal feito e comprovadamente fraudulento, que foi retratado. O autor perdeu a licença médica, mas o estrago foi feito, infelizmente. E a ciência já desmentiu isso várias vezes, né? Várias vezes. Estudos gigantescos com milhões de crianças em diversos países confirmaram repetidamente que as vacinas são seguras e não causam autismo. É um consenso científico global. Ponto. E sobre a alimentação? Existe alguma ligação? Também não. A alimentação da mãe durante a gravidez ou da criança não causa autismo. A origem do TEA é muito mais complexa. Como você disse, o componente genético é fortíssimo. Já foram identificados mais de 1000 genes que podem estar associados a um risco aumentado para o TEA. 1000. Caramba! É poligênico, ou seja, envolve muitos genes, cada um contribuindo um pouquinho para o risco, e multifatorial. Mas não é só a genética. Existem fatores ambientais que podem atuar como moduladores de risco. Mas atenção, eles não causam o autismo sozinhos. Eles podem aumentar a chance em alguém que já tem uma predisposição genética. Que tipo de fatores seriam esses? As pesquisas apontam coisas como prematuridade extrema, baixo peso ao nascer, complicações durante a gestação ou parto, idade parental avançada, tanto do pai quanto da mãe, exposição a certas substâncias durante a gravidez. Que substâncias? Um exemplo bem documentado é o ácido valproico, que é um medicamento usado para tratar epilepsia e transtorno bipolar. Se a mãe precisa usar durante a gravidez, o risco para o bebê desenvolver TEA aumenta significativamente. Infecções maternas graves durante a gestação também são investigadas como possíveis fatores de risco. Mas veja bem, são fatores de risco, não causas diretas e únicas. Entendi. É uma interação complexa entre genes e ambiente. Exatamente. A interação gene-ambiente é o grande foco das pesquisas atuais. E aí entra também a epigenética. Epigenética. Explica um pouco melhor isso. A epigenética estuda como fatores ambientais ou comportamentais podem alterar a expressão dos nossos genes, sem mudar o código genético em si. É como se fossem interruptores que ligam ou desligam certos genes. Então, talvez alguns fatores ambientais possam ativar ou silenciar genes relacionados ao neurodesenvolvimento em pessoas predispostas, contribuindo para o surgimento do TEA. Mas isso ainda está sendo muito estudado. Fascinante. É bem mais complexo do que um simples causa e efeito. Muito mais. E uma outra dúvida que sempre surge e que as fontes epidemiológicas que a gente viu tentam explicar, esse aumento no número de casos de autismo que a gente ouve falar. É uma epidemia? Não, não é uma epidemia no sentido clássico.
O que a gente tem visto nas últimas décadas é sim um aumento expressivo na prevalência diagnosticada do TEA. Mas a explicação para isso é multifatorial. E quais seriam os principais fatores para esse aumento nos diagnósticos? Bom, primeiro, a própria definição do TEA mudou e se ampliou ao longo do tempo. Os critérios diagnósticos hoje incluem pessoas com quadros mais leves, que antes talvez não recebessem o diagnóstico de autismo, passavam despercebidas ou recebiam outros diagnósticos. Então a gente está incluindo mais gente dentro do guarda-chuva do TEA. Exatamente. Segundo, houve um aumento gigantesco na conscientização sobre o autismo, tanto na sociedade em geral, quanto entre os profissionais de saúde e educação. Hoje, pais, professores, pediatras estão mais atentos aos sinais. Faz sentido. Se você procura mais, você acha mais. Exato. E isso leva ao terceiro ponto: mais acesso a serviços de diagnóstico e avaliação. Mais famílias conseguem buscar ajuda e receber um diagnóstico formal. Alguns fatores biológicos, como o aumento da idade dos pais na hora de ter filhos, também podem ter alguma contribuição pequena para esse aumento, mas não explicam a maior parte dele. Então, a principal razão é que a gente ficou melhor em identificar e diagnosticar o TEA, especialmente os casos que antes não eram reconhecidos. Sim, essa é a explicação mais aceita pela comunidade científica com base nos dados que temos. Não é que tem mais autismo necessariamente, mas que estamos reconhecendo mais o autismo que sempre existiu. Entendido. Agora vamos falar um pouco sobre como é viver com TEA. A gente teve acesso a uns relatos muito fortes, muito interessantes, de pessoas autistas principalmente de nível 1 de suporte. E uma coisa que, nossa, saltou aos olhos foi o quanto alguns desafios são invisíveis para quem está de fora. A dificuldade de socializar, que eles descrevem como algo extremamente cansativo. Sim, esse é um ponto muito importante. Pessoas no nível 1, por terem, teoricamente, necessidades de suporte menores, muitas vezes têm suas dificuldades minimizadas ou invalidadas, mas a realidade é outra. A interação social para muitas pessoas autistas não é intuitiva. Exige um esforço mental consciente e enorme para decodificar regras sociais implícitas, interpretar a linguagem corporal, manter uma conversa. É descrito como exaustivo mesmo. E aí entra o tal do masking, né? O mascaramento. O que é isso exatamente? O masking, ou mascaramento, é o esforço consciente ou inconsciente que a pessoa autista faz para esconder seus traços autistas e tentar imitar comportamentos considerados neurotípicos, ou seja, da maioria não autista. É uma tentativa de se encaixar, de evitar julgamento, bullying, de conseguir um emprego, manter relacionamentos. A pessoa pode forçar contato visual, suprimir stims. Stims. São aqueles movimentos repetitivos. Isso, stimming, são comportamentos autoestimulatórios repetitivos, como balançar o corpo, mexer as mãos, flapping, estalar os dedos, repetir sons. Para a pessoa autista, isso serve para autorregulação, para lidar com sobrecarga sensorial ou ansiedade, ou até para expressar alegria. Mas como é visto como estranho? A pessoa tenta esconder. Exatamente, tenta suprimir os stims, força a conversa fiada, mesmo achando sem sentido, ensaia interações sociais, só que isso tem um custo altíssimo. Que custo? Desgaste mental e emocional imenso. Muitos relatos que vimos falam em burnout autista, que é um estado de exaustão profunda, perda de habilidade temporária, aumento da sensibilidade, além de taxas muito altas de ansiedade e depressão associadas a esse esforço constante de não ser quem você é. Nossa, pesado isso. E além da socialização e do masking, que outras dificuldades do dia a dia apareceram nesses relatos? Muitas. As sensibilidades sensoriais são um grande tema. Hipersensibilidade ou hipossensibilidade aos estímulos. Luzes muito fortes que machucam os olhos, sons que parecem amplificados e dolorosos, cheiros que incomodam muito, texturas de roupas ou alimentos que são insuportáveis. E não é frescura, como infelizmente muita gente pensa, é uma diferença real no processamento sensorial, pode ser fisicamente desconfortável ou até doloroso. Entendi. Que mais? A rigidez cognitiva também aparece bastante. Dificuldades com mudanças inesperadas, necessidade de rotinas previsíveis para se sentir seguro.
Os interesses intensos e focados, que às vezes são chamados de hiperfocos ou interesses especiais, a pessoa pode mergulhar profundamente num tópico específico e saber tudo sobre ele. Isso pode ser uma força, mas às vezes dificulta engajar em outros assuntos. Tipo uma paixão muito forte para algo. Exato. E também desafios nas funções executivas, que são aquelas habilidades mentais que a gente usa para planejar, organizar, iniciar tarefas, controlar impulsos, gerenciar o tempo. Mesmo querendo muito fazer algo, a pessoa pode ter uma dificuldade enorme em começar, em sequenciar os passos. Isso não é preguiça, é uma dificuldade neurológica real. São muitos desafios que não são óbvios para quem olha de fora, né? Com certeza. E o risco de sofrer bullying, de ter problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, é significativamente maior na população autista, especialmente naqueles que mascaram mais ou cujas dificuldades são menos visíveis. E o que esses relatos e também algumas fontes de grupos de autistas apontam como caminho? É a busca por uma cura? Não, de forma geral, não. O que mais aparece é a busca por aceitação e compreensão. Entender que o cérebro autista funciona de maneira diferente e que essa diferença não é um defeito, não é algo a ser consertado. É aí que entra a ideia de neurodiversidade que você mencionou antes. Perfeitamente. A neurodiversidade é um conceito que defende que variações neurológicas como o autismo, o TDAH, a dislexia, são diferenças naturais na cognição humana, não déficits. A ideia é parar de olhar para essas condições apenas pelo lado da patologia e reconhecê-las como parte da diversidade humana, com seus próprios desafios e também potenciais. E o problema maior, então, não seria o cérebro diferente? Mas a falta de adaptação e o estigma da sociedade? Em grande parte, sim. O modelo social da deficiência argumenta que muitas das dificuldades enfrentadas não vêm da condição em si, mas das barreiras criadas por uma sociedade que é pensada quase exclusivamente para neurotípicos. O estigma, a falta de informação, a falta de adaptações no ambiente escolar, no trabalho, nos espaços públicos, tudo isso dificulta muito a vida da pessoa autista. Aquele estímulo que falamos, por exemplo, é frequentemente reprimido ou visto como algo negativo, quando, na verdade, é uma ferramenta importante de autorregulação. Entendi. Mudar a perspectiva de consertar o indivíduo para adaptar o ambiente e combater o preconceito. Exatamente. Promover inclusão de verdade. Ok. E falando em apoio, como funciona o tratamento ou as intervenções pro TEA? Já ficou claro que não tem cura, né? Correto, não se fala em cura porque, como dissemos, não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento que vai acompanhar a pessoa por toda a vida. O foco das intervenções não é curar o autismo, mas sim ajudar a pessoa a desenvolver habilidades, melhorar a qualidade de vida, promover a autonomia e facilitar a adaptação social, respeitando suas características. E quais são as principais abordagens que as fontes mencionam hoje? A intervenção precoce é considerada fundamental. Quanto mais cedo a criança começa a receber os suportes adequados, melhores costumam ser os resultados a longo prazo em termos de desenvolvimento de habilidades. A abordagem é quase sempre multidisciplinar, ou seja, envolve vários profissionais trabalhando juntos. As terapias comportamentais, como a análise do comportamento aplicada, conhecida como ABA, são muito utilizadas. ABA. O que ela faz, basicamente? Habilidades importantes de comunicação, sociais, acadêmicas, de forma estruturada, usando princípios de aprendizagem. E também manejar comportamentos desafiadores. É uma abordagem com bastante evidência científica para algumas áreas, mas também são essenciais a fonoaudiologia, para trabalhar a comunicação verbal e não verbal, a compreensão, a terapia ocupacional, que ajuda muito com as habilidades motoras, o processamento sensorial, as atividades da vida diária. Certo, TO é super importante para a questão sensorial de autonomia. Sim, e a psicologia para lidar com questões emocionais, ansiedade, habilidades sociais, autoconhecimento. Muitas vezes o acompanhamento médico também é necessário, principalmente se houver comorbidades. Comorbidades, tipo outras condições junto com TEA. Exato. É muito comum que pessoas com TEA também tenham outras condições, como TDAH,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, epilepsia. E aí, nesses casos, medicamentos podem ser usados para tratar essas condições associadas, essas comorbidades. Mas é importante frisar, não existe remédio para tratar o autismo em si, apenas para os sintomas ou condições que podem vir junto. Entendi. E, além dessas terapias mais tradicionais, as fontes falam de outras coisas? Terapias complementares, tecnologia? Sim, aparecem também terapias complementares como musicoterapia, arteterapia, ecoterapia, que podem trazer benefícios dependendo do caso. E a tecnologia tem sido uma aliada importante. Aplicativos de comunicação alternativa, para quem não fala ou tem fala limitada, softwares educativos adaptados, jogos que ajudam a treinar habilidades sociais. A tecnologia oferece muitas ferramentas interessantes. E a evolução foi grande nessa área também, né? Pensar que antigamente se culpava as mães, a tal da mãe geladeira. Nossa, nem me fale. Saímos de teorias completamente ultrapassadas e sem base científica que culpavam os pais e da prática horrível da institucionalização em massa para abordagens que hoje são baseadas em evidências científicas. O foco atual é na intervenção precoce, individualizada, porque cada pessoa é única, centrada na pessoa e na sua família, e buscando sempre a inclusão social e a qualidade de vida. Foi uma mudança de paradigma enorme. E a representação na mídia que a gente mencionou. Personagens como a Temple Grandin, que é uma pessoa real e incrível, ou Sam, da série Atypical. Isso ajuda na conscientização, como algumas análises sugerem? Olha, quando é bem feita, a representação pode ajudar muito, sim. Pode ajudar a quebrar estereótipos, a mostrar diversidade dentro do próprio espectro, a gerar empatia e entendimento. Temple Grandin é um exemplo fantástico de uma pessoa autista que usou sua forma única de pensar para inovar em sua área. Séries como Atypical, apesar de críticas pontuais que sempre existem, ajudaram a levar a conversa sobre autismo para muita gente. O risco é cair em estereótipos ou simplificações exageradas. Mas, no geral, uma representação respeitosa e minimamente acurada na cultura pop contribui para diminuir o estigma. Com certeza. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante coisa. É fascinante ver como o entendimento do TE evoluiu. Fica claro que é um universo muito complexo, muito diverso. Entender a base neurobiológica, que é diferente, derrubar os mitos que ainda persistem sobre as causas, reconhecer os desafios, tanto os visíveis quanto os invisíveis, e focar no apoio individualizado e na inclusão. Parece ser esse o caminho que as fontes apontam, né? Sim, acho que você resumiu bem. E talvez, sabe, o passo mais importante que a gente precisa dar como sociedade e que surgiu em algumas discussões mais filosóficas que analisamos, seja realmente mudar a pergunta fundamental. Em vez de ficar perguntando como a gente pode consertar ou normalizar a pessoa autista, a gente deveria perguntar como podemos construir um mundo, uma sociedade que genuinamente acolha, entenda e valorize a neurodiversidade. Um mundo onde cada indivíduo, com suas particularidades, seus desafios e seus potenciais únicos, possa não apenas sobreviver, mas florescer. Nossa, excelente ponto para a gente levar para refletir. Como construir esse mundo mais acolhedor para todas as formas de ser e de pensar. Muito bom. Esperamos que essa nossa exploração aqui pelas fontes sobre o TEA tenha sido útil e interessante para vocês. E se vocês gostaram desta análise, da nossa conversa, por favor, deixem seus comentários, curtam o vídeo ou o áudio e compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo relevante. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.